Já pensou? Coisa mais monótona, se todo mundo fosse igual. Eu sou o Gustavo Lins Ribeiro, eu sou antropólogo, estou aqui em Florianópolis para um evento de grande importância na antropologia mundial, que é o 18º Congresso Mundial da União Internacional de Ciências Antropológicas e Etnológicas, que é uma associação internacional que representa a antropologia no cenário global. Esse congresso foi fundado na década de 30 e é o 18º, ele ocorre de 5 em 5 anos e é a primeira vez que é na América do Sul. E a segunda vez na América Latina, porque houve um desses congressos que foi realizado no México na década de 90. Então, é um momento importante na antropologia em todo o mundo, porque congrega gente aqui em Florianópolis, aproximadamente 90 países. Então, é realmente muito representativo da diversidade da comunidade antropológica mundial. Eu sou vice-presidente da União Internacional de Ciências Antropológicas e Etnológicas, mas, na verdade, meu mandato está terminando aqui em Florianópolis e entra uma nova diretoria que vai continuar tocando o barco. Vamos ter um novo congresso, dessa vez daqui a 4 anos. O ciclo vai mudar, em vez de ser 5 em 5 anos, vão ser 4. E há 2 candidatos, 2 países que se candidataram. Um é a Croácia, na Europa, e o outro é a Índia. Então, o próximo congresso, depois de Florianópolis, vai ser na Índia ou na Croácia. É importante dizer que Florianópolis está agora indelevelmente marcada pela história da antropologia no nível internacional. Quando for aparecer a lista de países onde nosso Congresso Mundial foi feito, lá estará Florianópolis e, evidentemente, a Universidade Federal de Santa Catarina, que nos tem acolhido de uma maneira excelente, melhor impossível. Então, a gente só tem a agradecer à universidade e a todos de Florianópolis pela acolhida generosa e pela hospitalidade. Há muitos temas que poderíamos conversar. Alguns deles têm a ver com a conferência de abertura que eu dei ontem no Congresso. Tive esse privilégio de poder falar para um auditório altamente qualificado, com professores e pesquisadores de todo o mundo. E escolhi um tema que é muito importante para a antropologia e eu diria para as ciências sociais e talvez para as humanidades como um todo. Eu também fui presidente da Associação Brasileira de Antropologia e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ANPOX. São 2 associações muito importantes. Uma disciplinar, a Associação Brasileira de Antropologia tem mais de 60 anos de idade, uma atividade muito intensa no Brasil. Nós sabemos que os povos indígenas no Brasil sofrem atentados aos seus direitos quase que todo dia.
e quando digo atentados, são atentados de verdade. Muitas lideranças indígenas são assassinadas no nosso país, infelizmente, e a Associação Brasileira de Antropologia, que foi fundada por pessoas como Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso de Oliveira, tem uma trajetória de mais de 60 anos de luta pelos direitos dos povos indígenas, dos quilombolas, das populações e grupos comportamentalmente diferenciados, envolvendo questões de gênero, de orientação sexual, ou seja, na verdade, nós nos preocupamos amplamente com a questão dos direitos humanos como antropólogos. E a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais congrega a antropologia, a ciência política, a sociologia e as relações internacionais. Então, é um grande guarda-chuva interdisciplinar que também representa uma situação talvez única ao Brasil, onde cientistas sociais com diferentes tipos de preocupações e diferentes formações podem se encontrar e discutir suas diferentes abordagens. Tem seu congresso nacional anualmente. Eu estou falando isso porque para mostrar que eu venho de uma participação ativa na política científica e na política das ciências sociais com relação à nossa sociedade em geral, às políticas públicas, ao Estado e também no plano internacional, porque não apenas servi 9 anos como vice-presidente da União Internacional, são 2 mandatos em que eu estive nessa posição, mas também sou fundador do Conselho Mundial de Associações Antropológicas e fui o seu primeiro presidente e, no momento, acaba de tomar posse, a presidente é uma colega nossa muito querida da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Antropologia daqui, da UFSC, que é a professora Carmen Rial, que é a atual presidente do Conselho Mundial, que congrega mais de 50 associações de antropologia do mundo inteiro, fazendo com que nós tenhamos acesso a dezenas de milhares de antropólogos mundo afora, através dessa articulação global de associações, que eu tive a honra de estar no começo disso tudo, quando era presidente da Associação Brasileira de Antropologia, e organizamos esse encontro para fundar o Conselho Mundial, que é bastante ativo e tem tido um papel importante na articulação de políticas acadêmicas, de pesquisa e de políticas de caráter científico, no sentido de intervir, às vezes pela proteção dos antropólogos. Recentemente, uma antropóloga canadense esteve presa no Irã por algum tempo e se temia pelo que podia acontecer com ela. E o Conselho e a União Internacional também tiveram uma atuação muito importante na liberação dessa colega canadense. Então, é um leque muito amplo de atividades com que nós nos comprometemos. A conferência de ontem, o que me preocupava era justamente uma pergunta que é uma pergunta central
para qualquer disciplina, porque nós precisamos ser entendidos pelo público em geral de qual é a relevância da antropologia. Por que a antropologia é uma disciplina importante? Porque ela precisa continuar existindo e ter, na verdade, sua abrangência e sua visibilidade ampliadas. Evidentemente, há muitas respostas possíveis para isso, não vou tocar em todas, mas é uma disciplina que tem, primeiro, uma ambição enorme. Né? Ambição. Em que sentido? Ela se preocupa com tudo o que é humano. Desde do nosso desenvolvimento enquanto espécie, a nossa grande diversidade de formas de estar no mundo, porque nós todos sabemos, às vezes intuímos, né, dentro da nossa própria sociedade, da nossa própria família, nós vemos pessoas que pensam diferente, gostam de coisas diferentes, intervêm de maneira diferente nos andamentos das coisas, comem comida assim, comida de outras formas, com pimenta, sem pimenta, seja o que for, a nossa variabilidade é enorme. Então, uma disciplina que se interessa em compreender a variabilidade da experiência humana. Sempre. Quer dizer, sempre quer dizer que desde que o Homo sapiens, a espécie que nós somos, de animais, nós somos um tipo de animal, um tipo muito específico de animal, desde que o Homo sapiens existe no planeta. Então, isso é muito, né? É muita coisa. Só se a gente pensar hoje a diversidade humana no presente, já é demais. Agora você imagine isso pensando em centenas de milhares de anos, numa escala gigantesca. Então, isso quer dizer o quê? Que a imaginação possível internamente à antropologia como disciplina é gigantesca. Você pode imaginar muitas questões que são capazes de se transformar em programas de pesquisa, em produções de novos conhecimentos. Então, você tem um leque que é, para mim, maravilhoso. Por quê? Porque ele capacita você a dar asas à sua imaginação. E não é à toa que eu estou usando a palavra imaginação agora pela terceira vez, não é? Porque imaginação é tudo. A imaginação é mais importante do que a ciência. Quer dizer o quê? Que nós temos que usar o nosso cérebro de uma maneira aberta, muito mais ampla, do que simplesmente por meio de aplicação de fórmulas ou de modelitos, né? E a antropologia é um universo que te permite fazer isso de uma forma muito livre. Então, essa é uma das, digamos, importâncias da antropologia, essa enorme abrangência e essa enorme possibilidade de uso da imaginação para produzir outras formas de pensar sobre a experiência humana. Essa é uma questão fundamental no presente. Vocês podem pensar que isso é muito abstrato, mas não é. Por quê? Porque nós estamos vivendo momentos de muita importância na história da humanidade, onde nós podemos ir, como sempre, para um lado ou para o outro.
Isso como será decidido? Isso será decidido na base do que nós achamos que é o melhor para o futuro da nossa gente, da minha família, da sua família, dos nossos amigos, da minha cidade, do meu estado, do meu país, do mundo, né? E como se decide isso? Se decide na base do que você acha que tem certeza como o mundo é, né? Então, nós precisamos compreender de maneira clara como é o mundo atual para decidir qual é o mundo que nós queremos. Infelizmente, nesse momento, nós estamos vivendo uma circunstância um pouco negativa, né? Eu estava buscando uma palavra melhor, mas não veio. Então, negativa em que sentido? Em que há um certo desinteresse de compreender a complexidade do mundo. Então, cada grupo dentro da sociedade, religiosos, grupos políticos, grupos de interesse, cada um vai diminuindo a complexidade do mundo e vendo o mundo conforme apenas a sua imagem, a imagem que você vê no espelho de você mesmo, do seu grupo religioso, do seu grupo político, do seu grupo de interesse, porque você é um industrial, você é um comerciante, você está no agrobusiness, você está na especulação financeira, seja o que seja. Ora, o que acontece? Nós temos projetos muito pequenos, muito tacanhos de futuro, né? E a discussão antropológica, ela tende a fazer o quê? Fazer com que, olha, não é somente isso, tem isso e aquilo, tem muitas outras coisas em jogo. Você já pensou nisso? Já pensou naquilo? Então, evidentemente que os antropólogos e a antropologia têm um papel central hoje em alertar a quem decide, alertar a quem tem posições muito fechadas sobre a própria extensão da sua experiência, a própria validade da experiência dos outros, de que há que pensar num futuro mais generoso, mais aberto. Por quê? Porque é dessa abertura que existirá a possibilidade de continuarmos usufruindo da nossa própria diversidade de experiência. Porque quanto mais diversidade de experiência nós tivermos, mais possibilidade teremos de aprender coisas diferentes que, muitas vezes, a nossa experiência não é suficiente para enxergar as soluções. Mas outros verão e dirão, por que você não vai por aqui em vez de ir por ali? Eu disse, puxa, é mesmo, eu não podia ver isso. O outro viu porque ele estava em outra posição. Então, isso é uma coisa que nós estamos convencidos, os antropólogos, de que a pluralidade, a diversidade é um patrimônio da imaginação humana. Se nós reduzimos isso, nós ficamos menos capazes de estar no mundo bem e num mundo cada vez mais complexo, porque cada vez mais interligado, graças a tecnologias como essa, televisão, internet, os aviões, etc. Isso não é coisa nova, é um processo que vem desde a Revolução Industrial. E nesse mundo complexo, nós precisamos de visões complexas. Claro que as coisas são de tal ordem que a gente se sente afogado pelas quantidades de informações, então, como quase que uma tentativa de escapar dessa coisa, vamos simplificar. Sim, mas ao fazer essa operação, nós estamos perdendo muita coisa. E os antropólogos, por essa larga visão,
por essa ambição que eu me referi no começo, eles têm uma capacidade muito grande de falar dessa complexidade da experiência humana e da diversidade como um valor. Ou seja, que a pior coisa que pode acontecer conosco é olhar no espelho e ver somente o nosso rosto e pensar que esse rosto vai ser o rosto de toda a humanidade. Isso não dá certo, isso só vai trazer conflitos cada vez mais graves. O racismo é um deles e um dos mais óbvios. Há um crescimento grande no mundo hoje de atitudes racistas, infelizmente. Elas são atitudes que normalmente exacerbam os conflitos na base de simples aparência, não é? Quer dizer, você achar que uma pessoa não merece tal coisa, tal direito, tal possibilidade econômica ou política, simplesmente porque ela não parece com você. Isso, evidentemente, é um absurdo. Não é? É um absurdo e coloca em risco as formas de convivência positiva que nós estamos tentando construir há 200 anos, não é? Que são as formas democráticas, as formas republicanas de estarmos juntos, porque é difícil estar juntos. É difícil você estar num ônibus com uma pessoa que não é como você, que pensa diferente de você e tem uma opinião muito forte, diferente da sua, ou adora outro Deus, fala outra língua, come outra comida. Então, mas se nós não reconhecermos a nossa humanidade naquela pessoa, nós estamos perdidos, porque da mesma forma como isso pode ser dirigido àquela outra pessoa, isso pode ser dirigido contra nós mesmos. Em outro momento, o jogo pode mudar de formas. Então, a minha conferência, em grande medida, tinha a ver com isso, de mostrar que nós precisamos, para falar para a sociedade, para os decisores em geral, para os políticos, para as agências estatais de financiamento, que a antropologia, as ciências humanas, as artes, as humanidades, elas são fundamentais para o exercício dessa força maravilhosa que nós temos, que é a imaginação, que é pensar um mundo de forma complexa, de uma forma que nos mobiliza totalmente como pessoas. A antropologia é um investimento nessa direção, evidentemente não é o único, tem uma plataforma muito ampla, como eu disse, e ela é praticada em muitos países. O Brasil tem uma comunidade antropológica extremamente forte. A antropologia brasileira é das mais sofisticadas no mundo, não é à toa que esse Congresso Mundial está sendo feito no nosso país. Tem uma associação, como eu me referi, altamente organizada e ativa, graças ao sentido de coletividade que nós podemos construir, muitas posições políticas, teóricas, diferentes, mas sabemos da importância de ser uma entidade coletivamente organizada. Então, a antropologia é a disciplina da diversidade, que conhece e explora a diversidade humana, mas que também se preocupa fundamentalmente com o que vai acontecer no futuro. Porque, como eu disse antes, pode acontecer problemas sérios, tanto pelo impacto das tecnologias em nós mesmos, nos nossos corpos, em nossas sociedades,
nos nossos sistemas políticos, nos nossos sistemas econômicos. E nós quem? Nós, as pessoas, né? Por meio do quê? Da política, da nossa participação cidadã, temos que estar conscientes das decisões que tomamos e que iremos tomar com respeito ao nosso próprio futuro. E a antropologia, a intelectualidade, os sociólogos, os cientistas políticos, as pessoas que fazem análise literária, os historiadores, são fundamentalmente parte iluminadora desses nossos destinos.